prazo até 1º de janeiro deste ano para que os países que integram a OMS adotassem a mesma medida. Vamos ampliar o assunto com a presença do médico especialista em pacientes transgêneros, José Carlos Martins. Ele é autor do livro Transgêneros, Orientações Médicas para uma Transição Segura. E esse livro, esse tema é muito importante, doutor, porque ainda não há na medicina conhecimento para tratar esses pacientes, né? Nós temos muitas pessoas com transexualidade que esbarram no primeiro problema já na consulta médica. Como deve proceder um homem ou uma mulher trans que quer acompanhamento médico ou os pais de uma pessoa trans que precisam buscar essa ajuda? Bom dia. Bom dia. Agradeço o convite de estar com vocês aqui. Primeiro, a gente tem que entender que a pessoa trans, ela não necessita tratamento, né? Então, como você bem abordou aí, a OMS, ela desconsiderou a transexualidade como uma patologia. Então, quando uma pessoa trans, ela se entende como trans e ela tem a chamada disforia de gênero, a disforia de gênero ela é um estresse, é um mal-estar, é uma tristeza que a pessoa sente quando ela percebe que a maneira como ela se entende não é a maneira como foi atribuída a ela ao nascimento. Então, quando isso acontece, essa pessoa trans precisa de um acompanhamento médico. E esse acompanhamento ele é baseado em um tripé psicológico, endocrinológico, quando a pessoa quer se expressar no gênero, e cirúrgico, se a pessoa tem intenção de viver plenamente no gênero, com todas as características, no caso, o sexo biológico masculino para o feminino. Então, o primeiro passo é procurar um profissional de saúde mental para um correto diagnóstico, acompanhamento e definir qual será a estratégia para essa paciente. Se vai ser a expressão de gênero total ou não. Doutor, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, a expectativa de uma mulher transgênera ou travesti no Brasil é de 35 anos, expectativa de vida, enquanto a expectativa média nacional é de 79 anos. Na avaliação do senhor, isso está muito mais ligado à violência que é praticada ou a justamente esses fatores que acabam gerando obstáculos para um acompanhamento médico que poderia ser algo de rotina e acaba sendo uma barreira, uma batalha dia após dia? Na verdade, isso é um conjunto, né? As pessoas estão mais expostas, né, socialmente, e também tem mais dificuldade de acesso não só à transição de gênero, mas à saúde como um todo. Eu costumo falar nas minhas palestras para acadêmicos de medicina e para médicos o seguinte: muitas pessoas transgêneras, elas não vão ao posto de saúde, por exemplo, pelo simples fato de estar sentada no posto e poder ser chamada pelo nome masculino. Então, imagina quantas pessoas trans que têm diabetes, têm hipertensão, têm outras doenças crônicas, e elas não fazem um acompanhamento pelo preconceito e pela falta de preparo dos profissionais de saúde. Então, isso é uma mistura. Sem contar que muitas pacientes, pela disforia de gênero, que eu acabei de falar, elas acabam sendo submetidas a procedimentos por pessoas que nem são médicas. Então, é muito comum no dia a dia, aqui na clínica, eu atender pacientes que fizeram injeção de silicone industrial nos glúteos, silicone industrial nas mamas. Então, isso contribui bastante também para a diminuição da expectativa de vida dessas pacientes. Sem contar coisas que nem passam pela nossa cabeça, doutor, como, por exemplo, esse é um relato famoso da atriz Maite Schneider, que aos 11 anos de idade desenvolveu uma úlcera genital porque ela não conseguia ir ao banheiro, porque simplesmente não sabia em qual banheiro ir na escola. Esse tipo de debate ainda é muito sério, tanto no sistema público, né, no ensino e tal, como também nos hospitais. A gente sabe, por exemplo, que tem alguns hospitais que dividem quartos por sexo. Aqui dormem mulheres, aqui dormem homens. E os pacientes transexuais normalmente esbarram com preconceito, mesmo estando enfermos ou tratando doenças desse tipo, ou outras que surgem, como essa úlcera que eu citei, né? Sim, sim. Infelizmente, a gente ainda vê isso, mas cada vez mais isso está se tornando uma realidade. Por exemplo, os hospitais hoje têm uma preocupação com o nome social da paciente. Então, hoje no prontuário, você tem o nome de registro dessa paciente e embaixo você vai ter um espaço para nome social. Então, hoje os hospitais, eles entenderam essa necessidade, entenderam que isso faz parte
do tratamento de uma paciente, né? A plenitude da saúde é isso, é o completo bem-estar físico, social e mental de uma pessoa. Então, felizmente, a gente tem visto isso acontecer. Obviamente que ainda falta muito para ser conquistado, mas eu acho que isso, em médio prazo, tem uma tendência a mudar. Uma cirurgia de redesignação, ela é feita totalmente, todo acompanhamento, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde. Como é que uma paciente ou um paciente podem, de alguma forma, procurar o atendimento médico com o desejo de fazer esse tipo de cirurgia e conseguir o acompanhamento até o final? Sim, essa cirurgia de redesignação sexual, primeiro, o que é interessante eu falar é o seguinte, a população leiga, ela tende a imaginar que o sonho de toda pessoa trans é fazer a cirurgia de redesignação sexual. Isso não é verdade. Em média, de 3 a 5% de toda a população de mulheres trans vão para a cirurgia genital. Então, 95% da população trans, elas são felizes com o seu órgão genital masculino, tá? Outra informação importante, a pessoa, ela é trans pelo simples fato dela se entender como tal. Então, não há necessidade de nenhuma cirurgia para uma pessoa trans. E toda vez que nós perguntamos a uma pessoa trans se ela já fez a cirurgia, isso é uma grande agressão. Então, a pessoa que tem indicação para a cirurgia de redesignação sexual, hoje no nosso país são 5 hospitais que fazem a cirurgia de redesignação sexual. Infelizmente, a fila ainda varia entre 5 a 8 anos de espera, né? E essa espera muitas vezes é penosa para a paciente, porque lembra do termo que eu acabei de definir agora, disforia de gênero? Então, a disforia de gênero, ela não é uma doença, mas em alguns casos ela é tão forte que ela pode fechar critério para doenças psiquiátricas. Então, uma pessoa que está na fila do SUS, ela pode se mutilar, ela pode tentar suicídio pelo grau de disforia que ela tem. Eu já tive paciente, por exemplo, que tentou cortar o próprio pênis com a gilete. E quando eu fui perguntar o porquê que ela fez isso, ela disse que ela imaginou que se ela começasse a cortar o pênis e ela fosse ao pronto-socorro, lá no pronto-socorro eles fossem acabar de remover o pênis e fazer uma vagina. Então, imagina o grau de disforia da paciente para ela chegar ao ponto de fazer isso. Então, infelizmente, respondendo essa pergunta, sim, faz essa cirurgia, mas a fila de espera ainda é muito grande e isso contribui para o aumento da disforia dessas pacientes. Doutor, rapidamente para a gente poder encerrar, quem abre o Twitter agora, por exemplo, vai ver a palavra transfobia como uma das mais procuradas. Eu queria uma resposta bem didática do senhor. O senhor acabou de citar um exemplo, quando a gente pergunta se uma pessoa já fez a cirurgia é totalmente agressivo, como se fosse uma pré-condição para que ela seja trans, tem que fazer a cirurgia. Seja bem didático, sendo bem didático, por favor, quais são os pequenos exemplos do dia a dia de preconceito que muitos de nós, por exemplo, héteros, no meu caso, dizemos e colocamos sem perceber às vezes e sabendo que aquilo é uma agressão? O principal é o pronome, né? Você chamar uma pessoa que se entende como ela, chamá-la de ele, né? Esse é o principal, né? Existem muitas pacientes que já têm um fenotipo feminino e ainda são chamadas por ele. Então, esse é o principal deles e é o mais fácil, né? Eu acho que cada um tem que entender a maneira como a pessoa quer ser chamada e chamá-la pelo pronome correto. Eu acho que esse é o principal. Certo, doutor, muito obrigado. E para finalizar, né, o Pablo citou o exemplo que ele se disse heterossexual. Temos que lembrar que transexualidade não tem a ver com ser heterossexual ou ser homossexual, e sim com a identificação com o próprio gênero. Muitos transexuais são gays e muitos transexuais são heterossexuais. O que a gente tem é que estar sempre aprendendo e ampliando o debate. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um abraço.